Mateus 19, versículo de número 16. E eu estava falando com os irmãos hoje o seguinte: ser cristão, você não pode ter vergonha. Viu o que o homem falou? Você tem que ser cristão e não ter vergonha de ser cristão. Você tem que assumir essa responsabilidade. Mas vamos lá. Capítulo 19, versículo 16. O Rodrigo falando sobre Salmo 91. E o homem de Deus falou sobre Lázaro e o rico no livro de Lucas. O Senhor falou ali para mim, Mateus 19. Eu falei, Senhor, Mateus 19. Eu, tudo bem. E abri ali, na hora. O Senhor aplica essa mensagem no coração do meu povo, na igreja. Eu, sim, Senhor. Queridos, o arrebatamento da igreja é uma loucura para a humanidade que não carrega a grandeza de Deus. O arrebatamento da igreja é uma loucura para quem não carrega o Espírito de Deus. O arrebatamento da igreja é uma loucura para quem vive na loucura do mundo. Sim, nós estamos se preparando, nos trajando para o noivo 24 horas por dia. Nós amamos a Deus. Nós amamos e por isso servimos a Deus. Nós amamos a Deus, por isso caminhamos com Deus. Nós amamos a Deus, por isso estamos com Deus em casa, igual nosso irmão Rodrigo falou, na rua, em seu trabalho, em todo canto, vivemos com Deus. Quer ver uma coisa? Esses dias o irmão Rodrigo nos mandou uma foto de um que estava cortando o cabelo de um irmão, e o irmão conhecia ele, e ele ligou para mim, lá da barbearia, e eu estava no trabalho, e foi e conheceu, e o irmão me conhecia, eu conheci o irmão. Eu não sei o que conversar. Agora imagina o que esse irmão não poderia ter falado de mim se eu tivesse um mau caráter. Entende isso? Significa que um cristão, ele tem que dar um bom testemunho de vida por onde quer que ele ande, em todo canto, em todo tempo, e ao mesmo tempo respeitando e obedecendo os ordenamentos divinos. Ser cristão não é somente você chegar aqui e pregar a palavra ou louvar a Deus e permanecer praticando as coisas errôneas da vida humana. Não. Ser cristão é você carregar uma verdade no peito. Qual é a verdade? A palavra. Cristo é a palavra. Cristo é a palavra, porém a palavra viva que está dentro de nós. Se está dentro de nós, é que está em Espírito, que é o Espírito Santo. A palavra é viva. Se ele é viva, se ela é viva, ele vive dentro de nós, ele se move em nós. Se o Espírito está em nós, nós temos que ter o caráter de Cristo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Jesus disse em sua oração dominical aos seus apóstolos, ou porque não dizer aos seus discípulos: Pai, no mundo estou, mas livra-nos do mal. O mal são as práticas malignas que tentam nos alcançar, ou até mesmo o maligno que tenta nos arrebentar. Estamos no mundo, mas nos livra-nos do mal. Jesus, orando pelos discípulos, orando pelos apóstolos, pediu para livrá-los do mal. Enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, independente de chuva ou não, uma mulher de quase 70 anos de idade, nossa diaconisa Neide, falando, quase 70 ou passou? 63. Ela falou que agora a chuva, houve dificuldade de chegar aqui, mas chegou. Tem gente que tem saúde, vigor, está bem de vida e não consegue vir. E não é só aqui não, irmão, isso é mundial. Está na cama, choveu, está gostoso, esquenta um leite, um café e manda para dentro. Queria isso também, que maravilha. Hoje eu dormi 2 da manhã, porque acordamos, fomos fazer a vontade de Deus, levar algumas coisas que tinha que levar, pela rua fazendo a obra de Deus. Chegamos em casa, acho que foi 2 alguma coisa, descansamos um pouco, viemos para a EBD às 17, significa que saímos de casa 4 e alguma coisa, chegamos aqui, arrumamos aqui, ficamos na EBD, estamos aqui.
Quem serve a Deus tem prazer de estar com Deus. Carregar a grandeza de Deus não é porque você quer carregar. Só pode carregar Deus quem ama a Deus dos céus. Só pode carregar frutos ou grandezas, dons espirituais, quem ama estar com Deus. Como Deus vai falar com você se você não ama a Deus? Amar a Deus é ter tempo com Deus, se relacionar com Deus. Amar Deus é caminhar com Deus, conversar com Deus, estar diariamente com Deus. E só vai para o céu quem ama a Deus. E ponto final. O jovem, se rico, disse essa gracinha para Cristo. Como fazer para poder dar a salvação? Como fazer? Cristo brincou com ele. Você conhece os mandamentos? Eu conheço. Desde a minha mocidade, eu ouvi falar, eu aprendi isso, falar sobre Paraxá, ou o Antigo Testamento, ou os 5 volumes do livro de Moisés, ou o livro mosaico, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os 5 volumes da Bíblia Sagrada que Deus deu para Moisés no Monte Sinai ou no Monte Horebe. Deus deu. E também livros judaicos são de livros ou chamados de mandamentos do judeu ou da judia, ou regras que os judeus deveriam obedecer à palavra de Deus e gravar na tábua do teu coração desde a sua mocidade. Por isso que ele falou: desde a minha mocidade eu tenho aprendido o mandamento da lei. Eu conheço, sei quem é, eu conheço a graça, eu conheço a lei, eu conheço as regras e sei de cabeça de cor e salteado. E ele foi e aplicou e disse para Cristo todos esses mandamentos. Por que eu falei para você que Cristo brincou com ele? Porque Cristo sabia que todos os homens judeus ou judia carregavam a lei no seu peito e tinha que gravar na tábua do teu coração de cor e salteado, gravar mesmo todos os mandamentos na sua cabeça, conhecer o Antigo Testamento aqui ó, nesse cano. Então Cristo brincou. Você conhece? Eu não conheço. Desde a minha mocidade eu aprendi, eu estudei, gravei, e eu posso te falar: não matará, não roubará, não furtará, não adulterarás, fazer isso, fazer aquilo. Ok. E Cristo foi e falou que assim: falta-te uma coisa ainda. Uau! Fala com o teu irmão: sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar. Sempre vai faltar. Cristo falou: vai, pega o que você tem, vende, ok, tudo e reparte com os pobres. No versículo 21, você vai ver que ele se entristeceu e respeitar Deus dos céus. Quando Lázaro partiu, Deus certamente pegou os anjos, sim, e pegou o teu espírito e levou para morar numa terra gloriosa, que era a terra ao seio de Abraão, ali conhecido, mas era uma mansão chamada Grandeza Divina. Seio de Abraão é ato simbólico, simbolismo representando grandeza da salvação, ou a espera em Deus, ou Deus escondendo o homem para o dia da redenção. Uau! E Deus ali esperou essa grandeza e fez isso com Lázaro. E onde está o rico, clamando e implorando por uma sorte da parte de Deus? Está esperando uma oportunidade com os milhões e milhões, milhares e milhares que estão chorando e gritando de dor, sabendo que vai ficar uma eternidade dentro do poço de fogo chamado lugar de tormento, e todos querendo sair de lá, e só que agora a oportunidade acabou, já era. Agora tem os profetas, tem os homens na terra que estão pregando, e você não pode mais voltar. Quem ouviu, ouviu a palavra. Quem respeitou, respeitou a palavra. Agora quem partiu, partiu. Quem subiu, subiu. E ponto final. Quem vai para o céu é céu. Quem é inferno, é inferno. Aqui já foi feito a escolha. Acabou. Não tem mais como. Vocês não veem, irmão, aqui Deus nos dá coisas aqui na vida de pessoas. Vocês veem que o céu é uma realidade. Você não vê isso? Você não vê que Deus toma filhos, homens e mulheres de Deus, fala em língua, revelação. Os homens é usado por Deus. Deus usa mulher, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulta. Deus falando do amor e da grandeza de Deus, e Deus resplandecendo no espírito dos homens aqui. Vocês veem isso?
Só que as pessoas querem viver uma orgia do mundo, querem viver a prostituição. Eu vou falar aberto, irmão. Querem viver, sabe? Homens não querem ter só uma mulher, quer ter várias mulheres. Mulheres não querem sentir o toque de apenas só um homem, querem vários homens e sentir de todas as formas os prazeres humanos e não quer servir a Deus. E quando desejam servir a Deus, é só quando o prazer da vida arrebentou com o caráter deles, está doente, depressivo, com ansiedade, a expectativa de crescimento e futuro esplendor da vida acabou, aonde a boniteza, a beleza do corpo, a saúde esvaiu e o vigor da mocidade foi embora. Agora quer Deus e onde Deus está. Quando aceita Cristo, quer que Cristo faz tudo da noite e da noite para o dia. Não é bem assim. Você vai sentar, se você quer ouvir Deus, em qualquer lugar, tudo bem. Deus vai falar com você, mas Ele vai fazer por você no tempo dele, porque primeiro é o esprada da eternidade. Os meus filhinhos vão crescer, as minhas filhas vão crescer, as minhas ungidas vão prosperar. Tem fila, a fila está grande e vai ter que esperar. Já entra aqui querendo: Deus, eu quero ser abençoado, me abençoa. Se não me abençoar, eu vou embora. Ele falou: vai, é mais um, é mais um. Você quer ir? Vai, é mais um. Irmão, Deus já viu pessoas assim, ó. Deus é eterno, irmão. Desde Adão até os dias de hoje, Deus já viu e ouviu histórias como essa há muito tempo. Deus já está, irmão, de saco cheio com muita gente, inclusive comigo. Essa é a verdade. Por que eu digo inclusive comigo? Nós somos pecadores. Homem se conectando em Deus através de Cristo, ok? Cristo ligou ao homem o trono da graça. Deus nos perdoou e estamos tendo contato com Deus por causa de Cristo e pelo Espírito que está em nós. Quando, assim como João falou, se nós todos aqui dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Significa que nós estamos pecando todos os dias, todas as horas. Assim como Maria foi uma mulher bem-aventurada de carregar no seu ventre o rei da humanidade, o rei das nações, Cristo, o Filho de Deus. Não é porque ela era bonita, não é porque ela era fiel, ela era uma bem-aventurada, uma escolhida de Deus. Dentre milhares, Deus escolheu Maria, e ponto final. Como ela tinha várias melhores do que ela, mais bonita, mais posuda, mais tudo, mas Deus escolheu Maria. E Deus nos escolheu para estar aqui hoje e no ministério profético. Um privilégio divino é grande de ser tomado pelo Espírito, de carregar a grandeza de Deus. Não é porque nós merecemos, é porque Deus nos escolheu. Deus nos apontou e disse: você vai carregar essa grandeza, você vai carregar essa unção, e Deus resolveu dar para a gente, e isso é um privilégio que Deus nos deu. Quantos podem aplaudir a glória de Deus? Então, a grandeza de Deus, qual é a oportunidade que Ele está nos dando agora, irmão? Eu vou te contar algumas coisinhas sobre a mansão celestial rapidinho. Eu falei para Deus o seguinte: se o Senhor me levar no céu de novo, eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Eu não quero voltar para a terra, tá, irmão? Para a terra. Irmão, o céu é inexplicável. Eu explicando para vocês não consigo explicar. Verde é verde, amarelo é amarelo, mas eu não vi amarelo não, eu vi foi ouro. É para todo lado, jaspe, pérola, poder, grandeza. Os irmãos voando. É alegria 24 horas. Eu estou falando poder, irmão. Poder, 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 poder. Os irmãos brincando na alegria. O rio, falei o rio para vocês, o Lago Azul, que Deus chama de Lago Azul, tem 3 dimensões de água saborizada. E o povo chega
chega um golfinho perolado com ouro. Eu falo com a minha filha, conta mais. Minha filha, pelo amor de Deus, vai descansar. Deixa eu descansar agora. Ela, conta mais. O golfinho te leva no Rio Azul, no Lago Azul, e cada camada de água é saborizada. E no fundo, da profundeza do Lago Azul, do Rio Azul, ok? Tem uma cidade que resplandece a grandeza de Deus, irmão. É poder, você não tem noção. O Senhor falou para mim que assim, filho, você sabia que existem seres malignos que não se levanta contra o meu povo, não se levanta contra a minha igreja, não se levanta contra mim, pedindo perdão para voltar de novo? Porque eles foram na onda do safado de Lúcifer e se arrependeram, se arrebentaram. E para eles tentar uma oportunidade com Deus, eles tentam se redimir assim. Mas o Senhor falou para mim, ó, acabou. Todos que desceram, acabou. Irmão, o Senhor falou para mim uma das coisas que aconteceu. Irmão, eu estou falando para você que isso é grandeza. Eu vou falar para vocês que é grandeza. Grandeza. O Senhor falou para mim, mas a forma que Ele me falou foi mais violenta. Eu não vou falar isso para vocês não. Que quando eles se rebelaram, não ficou tendo eles, cada um dentro deles, como Deus colocasse no peito, como nascesse dentro deles. Explodiram. E aquilo arrebentou quando eles desceram na terra. E não só Deus para explicar tudo isso. Tem bases aqui, mas na lógica humana não consegue entender. Nós não conseguimos entender. Como explicar Deus usar um homem para falar a vida de outro homem? Como explicar Deus falando com um homem para desvendar a vida de outro homem? Como explicar o mistério do batismo com o Espírito Santo? Entende? Só você vendo. Só você vendo. E tem coisas que Deus revela para a gente que nós não podemos falar para quem é comum, porque isso é segredo. E Deus não fala. Deus só dá coisas para quem guarda segredo, para quem é amigos, como Ele falou para o discípulo. Já não chama mais vocês de servos, mas chama vocês de Exato. Irmão, lá tudo é muito lindo, tudo é muito grande. Você lá não fala com a boca, querido, você tem noção. Você fala com e fala melhor do que como se estivesse falando com a boca. É melhor. Eu estou falando, é melhor. Sorriso. Irmão, sorriso. A terra não sabe o que é sorrir. Não sabe. Os anjos voando. E a velocidade da luz. Vamos fazer o que na terra? Ver aquilo tudo e ver saber que você vai voltar para a terra. Você sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Melhor ficar lá. Ele falou, não, você vai ter que cumprir a sua missão. Aí o Senhor falou que assim, sabe por que eu trouxe você, para mostrar essas revelações para você? Porque é preciso. Porque a graça que você carrega, vai chegar um tempo que vão tentar te arrebentar. E você vai ter que entrar aqui, para poder recarregar suas baterias espirituais e ver que vale a pena servir a Deus lá na terra com o reino eterno. Olha para o teu irmão e diz assim, fala para o teu irmão, assim, vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Queridos, vocês não vieram em vão. Não vou ficar aqui contando história da carochinha. Não vale a pena. Vale a pena você falar de Jesus Cristo 24 horas. Foi por isso que Paulo falou. Morrer para mim é o quê? É lucro. Morrer é lucro. Irmão, quando você vai arrebatado, quando você é arrebatado, deixa eu falar para você aqui. Esse corpo cai, não bosta, não vale nada. No reino do Espírito, isso aqui, não tem valor nenhum. Vende esterco na fazenda aí, não vende? Para a plantação, para o mundo espiritual isso aqui não vale nada. A guerra toda é pelo espírito humano. É aonde você vai morar uma eternidade, dependendo da escolha da tua vida aqui. Essa é a guerra. Esse corpo aqui, tanto Deus e tanto inimigo usa quando quer. Quando é Deus,
Deus usa. E quando a pessoa não serve a Deus, quem usa o corpo? É como se fosse, irmão, uma marionete. Quem acha que não carrega o Espírito? Todos os seres humanos carregam um Espírito dentro dele. Ou o Espírito de Cristo, ou o Espírito do maligno. É onde as pessoas são influenciadas a fazer o que faz na terra. Por exemplo, quem carrega o Espírito de Cristo tem o caráter de Cristo e faz a vontade de Cristo. Quem carrega o Espírito do maligno tem o caráter do maligno e faz a vontade do... É simples. Pelos frutos conhece a árvore, ou pela árvore conhece o fruto. Acabou. Essa matéria chama-se lógica do trono da graça. Acabou. Não tem que você falar difícil em grego e hebraico, nada disso. É tudo muito calmo. De vez em quando a gente quer falar bonito, é bom, né, irmão? É bom, de vez em quando, né? Você soltar as palavras bonitas, né? De vez em quando é bom. Mas é bom ser claro para o povo entender que o céu é de verdade. Jovem e o jovem rico é o seguinte: se quiser servir a Deus, andar com Deus, você tem que fazer tudo por Deus e amar a Deus dos céus, como o homem de Deus falou, ser cristão e confessar que é cristão, ou ser cristão evangélico e assumir a posição de evangélico, porque existe uma condenação na eternidade. O seguinte, Cristo falando aos discípulos: aqueles que se envergonhar diante dos homens por causa de mim, eu também, diante do meu Pai, vou falar coisas de vocês sobre essa vergonha aí. Entende isso? É uma via de mão dupla. Se você for com ele, ele está contigo. Se você não for com ele, tu vai ouvir coisa e ele não vai te absorver, porque o jugo dele, irmão, é suave, tudo bem, e o fardo leve, mas ele é justo juiz e advogado e ponto final. Quem serve a Deus faz a vontade de Deus, e quem não serve faz a vontade da coisa. E estamos aqui hoje porque amamos a Deus do céu. Agora imagina, vou acabar agora a mensagem. Estou aqui no domingo, estamos aqui porque temos uma consciência que temos uma missão na terra. Irmão Amarildo, Diaconisa Neide, os demais irmãos que estão aqui, temos uma missão. E a nossa missão não é ficar sentado na cadeira. Vamos ter muitos trabalhos. E vai ter muitas ovelhas. Irmão Amarildo, irmão Rodrigo, por favor, por favor, por favor. E a digníssima do esposo do irmão Rodrigo: pois não, minha irmã? Pois não. Minha esposa: ô, minha irmãzinha, tudo bem? Aí a irmãzinha, você recebe a irmã. Aí no final, aí nas tuas costas, aquela pastora não serve para nada. Aquela irmã do irmão Rodrigo lá, servosa. Aquele pastorzinho, que ele é falso, que ele é de Deus não. É isso. E o pior, irmão, é que Deus te fala tudo e eles acham que está passando batido. E não está, irmão. E não está. Na guerra, ninguém vai desarmado para a guerra não. Pelo menos com uma espada vai para a guerra. E o cabeça vai armado da cabeça à planta dos pés. Você acha que ser um dirigente de obra assim tem que ser desarmado, irmão, com Deus? Não é nada. Até a tampa, com a armadura de Deus, até a tampa. Até a tampa. Para acabar aqui, vou contar uma experiência para vocês. Eu estava no monte do Morro Careca aqui, no ponto de pregação. E ele tinha um rapaz que falou que assim: eu vou te matar, neguinho. Vai me matar. Por que você vai me matar? Porque eu não gosto de você. Você é mais um. Você é mais um. Eu só não falei para ele que é um favor que você me faz, para ele levantar a ira no peito dele. Aí eu ia ali mesmo. Se essa fosse a vontade de Deus. Quando ele veio para cima, irmão, daqui aonde está o nosso presbítero Elias, ele entortou tudo. E acalma aí, garotão. O que está acontecendo? Você tá bem, você? Eu sou debochado de vez em quando, né, irmão? Vocês vão ver que o reino das trevas é debochado.
Eles são debochados. Eles são debochados. Deus abriu tua visão. Irmão, tem um cabo deles aí que me chamam de macaco. Eles xingam muito, irmão. Guerra é guerra. Você acha que um soldado, a oposição, vai chamar o meu marido de bonito servo de Deus? É arrebentação, irmão. É arrebentação. Guerra é guerra. Vai chamar para a irmã, a esposa do irmão Rodrigo, bonita serva de Deus, me deixa quieto. Me deixa quieto. Vai não. Vai vir para arrebentação. É arrebentação. Chega a mão, por favor, em forma de ponte, irmãos. Queridos, na terça-feira eu vou falar alguma coisa também para os irmãos em concernente à convenção que vai vir aqui no terceiro domingo de maio. Vai ter uma festa bonita aqui e mês que vem eu conto o que eles vão fazer aqui, que é mês de maio, na primeira semana eu falo. Amém? Estenda a mão por gentileza. Que a graça e a grandeza de Deus do trono da graça esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja diz: amém. 3 vezes Jesus é o nosso rei. 1, 2, 3. Jesus é o nosso rei. Jesus